Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral ao Senado pelo MDB. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é Marcelo Barbieri, filiado ao MDB desde 1976. Foi deputado federal por 14 anos, eleito prefeito de Araraquara em 2008 e reeleito em 2012. E hoje é o candidato do MDB ao Senado pelo estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o senhor tem história política, acabei de falar, né? E por que nessa eleição decidiu sair candidato ao Senado num momento tão adverso para o MDB, comandado por Michel Temer? Bem, Maria Lídia, primeiro eu queria te agradecer, né? O seu programa, que eu já vim aqui como deputado algumas vezes, esse programa tão tradicional da nossa política, da discussão democrática, e sempre a sua postura altamente democrática. Eu registrei isso no livro que eu te entreguei, que conta a minha história desses 42 anos aí de luta política. Mas a escolha não foi muito minha, né? Eu não era candidato, e quando a senadora Marta desistiu de ser a candidata do partido, do MDB, ela era a nossa candidata, a minha candidata, ela ficou vazio e o partido meio que me convocou para essa função, para essa missão de representar o partido no Senado, junto com a Cidinha, que também é outra que Mas o senhor foi contrafeito? Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até porque eu tenho experiência hoje para poder pleitear essa função. Essa função não é fácil. Fala assim, não, é defesa do Estado, é defesa do Estado, é defesa dos municípios, é defesa do país. O Senado tem um peso muito grande nas decisões da República. E ainda mais com a incerteza que temos no quadro presidencial, nós não sabemos quem vai ganhar a eleição. Há uma incerteza grande. Então, o Senado vai ter um peso muito grande, vai ter uma importância muito grande no processo de composição política. E eu tenho, modestamente, experiência, são 22 anos de mandato, 14 como deputado, 8 como prefeito de uma cidade de porte, que era Araraquara, e isso me credencia a pleitear. E vou para lá com propostas, eu tenho propostas para ser senador. Mas eu vi uma declaração sua, exatamente a partir disso. Todos sabemos que o Senado é o representante do Estado. E eu vi a sua declaração dizendo que a sua candidatura é municipalista. Sim. Por quê? Por quê? Porque a pauta municipalista está no Senado. Você tem vários itens de reivindicação dos municípios que vão passar pelo Senado. A Câmara já tem uma tradição mais municipalista, até porque os parlamentares, eu fui deputado federal, o parlamentar é eleito muitas vezes por uma região de municípios. Eu fui representante da região central durante 4 mandatos. O Senado não tem essa tradição municipalista, ele acha que não, a questão dos municípios não é no Senado, mas porque todas as leis aprovadas pela Câmara em defesa dos municípios tem que passar pelo Senado. E nós sabemos, Maria Lídia, eu falo isso porque eu fui prefeito 8 anos, por exemplo, eu investia 36% do meu orçamento em saúde e eu recebia 16% da União para atender o SUS. Então hoje, a realidade os municípios investem 30% no sistema de saúde único, no SUS, e recebem 16% do bolo. Isso é injusto, isso não está correto. Nós temos que ter uma reforma tributária no país, onde você vai manter as atribuições que os municípios já têm, estão aumentando, mas tem que redistribuir a verba, o recurso. Então esse debate vai ser travado na próxima legislatura e eu pretendo estar no Senado para isso. Bom, e disse também que a sua candidatura ao Senado representa a força do interior na chapa liderada por Paulo Scaff. Aí eu fiquei refletindo sobre essa sua afirmação, considerando no ranking dos candidatos ao Senado, a sua colocação não está muito animadora. E aí eu pergunto, o interior não está com tanto vigor assim ou não tem tanto interesse para a eleição do senador que vai representar São Paulo? A eleição não começou ainda para Senado. A última decisão é sobre o Senado. Eu tenho muita confiança, porque de todos os candidatos ao Senado, o único que é do interior sou realmente eu, você tem razão. O único que nasceu no interior, que vota no interior, que tem o título de eleitor no interior sou eu. Todos os demais na capital. Agora, eu tenho um trabalho forte na capital também, já fui presidente diretório do MDB aqui na Vila Matilde, na Zona Leste, fui da juventude do MDB na década de 70, 80, na capital, estudei aqui na Getúlio Vargas, em São Paulo, tenho grandes amigos aqui na capital. Eu sou o representante dos municípios, eu vou lutar pelos municípios.
e pelo Estado de São Paulo, na parceria com o Paulo Scaff. Eu sou um dos candidatos do Paulo Scaff e pretendo fazer com que o Paulo Scaff tenha uma representação forte no Senado na defesa de São Paulo. Bom, agora está chamando muito a atenção o fato do candidato à presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, ele nem toca no nome do presidente da República, Michel Temer. Ao contrário, quando ele fala que ele foi ministro do Lula, lá dos tempos dele do Lula. Agora, eu quero saber, na sua campanha, a sua intenção é exaltar o trabalho de Temer, defender o legado do governo Michel Temer? Vai fazer isso ou o fator Temer pode ser contraproducente na busca dos votos? Olha, Lídia, eu era prefeito até 2016. Eu peguei a recessão promovida pelo governo da antiga presidente. Um desastre absoluto. Eu vivia a queda de receita de 20%. 20% ao mês, nos anos de 14 e 15. Eu sei o que é viver em recessão absoluta como gestor público. O que ocorreu? Ocorreu que depois da saída da presidente, houve uma estabilização, ainda precária, pequena, mas uma estabilização real. A economia está com a inflação muito mais controlada, os juros muito menores, há uma condição de investimento melhor, há uma condição melhor que vai ser realizada na eleição. Espero que essa eleição vire a página desse período anterior de recessão e de uma falta de controle na nossa economia. Isso hoje não ocorre, hoje está havendo um controle, havendo uma condição e tal. O Michel Temer tem popularidade sim, isso é fato concreto. Agora, eu estou filiado no MDB há 42 anos, né? Eu tenho uma história no partido, eu tenho uma tradição no partido, fui da juventude do partido, fui deputado federal, nunca mudei de partido e não vou mudar. Estou no meu partido, acho que o partido tem defeitos, tem dificuldades, mas os partidos são seres vivos. Eles têm que se modificar, se reinventar, se autopromover. Eu tenho expectativa real de que o resultado eleitoral, por exemplo, em São Paulo, o Paulo Scaff tem uma grande chance de ganhar a eleição. E nós estamos com o Paulo e acreditamos muito no Paulo. E o Meirelles é um bom candidato também, não vou dizer que não é um bom candidato, porque ele é um bom candidato também, apresenta propostas factíveis, tem experiência e se apresenta à sociedade brasileira como um candidato. E eu agradeço muito a sua entrevista e o empenho com que respondeu minhas perguntas. Uma boa noite, obrigada. Obrigado a vocês.